Olá a todos que acompanham as páginas e as redes sociais do Jornal Debate na internet. Continuando a nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos de toda a região e os vereadores eleitos para a próxima legislatura aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, hoje nós recebemos o prefeito eleito de Ipaussu, Sérgio Guidil. E seu vice também, que acabou de assumir a prefeitura, já que o Serginho tirou férias, o Tiãozinho, isso, Tiãozinho. E outra coisa, né? O Sebastião, ele é o segundo prefeito negro da história de Ipaussu. Descobrimos agora que é o terceiro. Terceiro? Ah, tá, terceiro. E coincidentemente, o primeiro foi o teu avô? É isso? Foi o segundo. O primeiro foi meu tio-avô, Euclides, depois meu avô e agora o Tião. Olha só, história, né? História se fazer, né? Pois é, Serginho, eu queria começar abrindo com você. O senhor foi eleito com uma diferença de 201 votos, né? Foi uma votação aí que decidiram, querendo ou não, as eleições. A que você atribui a isso? Olha, atribuo a realmente uma disputa eleitoral, né, muito grande, muito acirrada, né? Enfrentamos um ex-prefeito que ficou 8 anos no cargo, então tem o seu trabalho prestado também ao município, né? E você fazer esse comparativo, comparar um governo de 4 anos com um governo de 8, esse de 4 anos pegando uma prefeitura num momento de pandemia, com problemas de capivara, de febre maculosa, numa crise econômica desde 2017 com a mudança da presidente, e comparando um prefeito de 8 anos que pegou a época das vacas gordas lá de 2009, 2010, onde a economia e o PIB do país estava, né, voando, é muito difícil, né? É um ex-prefeito que tem um prestígio, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu mostrar à população, primeiro, qual é o nosso tipo de trabalho, que é gestão, e que nós demos conta do recado durante esse período que se necessitava de um governo responsável, firme, para poder enfrentar essa pandemia como nós estamos enfrentando, né? E também mostrar que a gente que não tem eleição ganha, né? Eleição se ganha no dia 15, que foi o dia das eleições esse ano, e com um grupo, né? Eu não me elegi sozinho, tinha um grupo de candidatos a vereadores, um grupo muito forte, tanto que nós conseguimos fazer a maioria também dos vereadores, foram 6 contra 3 da oposição, né? E que agora passa a ser realmente um novo governo para Ipaussu a partir de 2021, desculpa. O André perguntou essa questão da campanha, porque nós acompanhamos a campanha eleitoral de Ipaussu. Você era vice do Luizão, depois houve um rompimento, aí a gente entende que a questão política, geralmente acontece isso, né? Um quer se intervir no governo e não dá certo e acaba o rompimento. Mas essa diversidade ficou muito patente, muito acirrada na eleição. Eu me lembro que ao longo dos meses, você foi vítima de fake news, jogaram umas porcarias na prefeitura, vocês fizeram tudo, né, contra você. Como é que você reagiu a isso, Serginho? Primeiramente, com muita paciência, né, Sérgio? Eu acho que, logicamente, que a gente fica triste, fica abalado emocionalmente, mas a gente tem que se manter firme. E eu acho que essa firmeza foi realmente a minha fé em Deus, porque eu acho que se fosse para eu ser prefeito, como fui eleito, foi pela vontade de Deus, e também se fosse para eu não ser, poderia fazer o que fosse, eu não iria ser, né? E eu tenho essa fé. E eu até falei com o Tião outro dia, que às vezes me perguntava realmente sozinho, conversando com Deus, será que a gente fez um trabalho, né, tão bacana, será que isso não vai ser reconhecido? Será que nós falhamos em alguma coisa? Não, realmente foi reconhecido, e houve realmente muitos ataques à questão da minha vida particular, da minha separação, ataques por eu ter sido, né, vice-prefeito dele, ter tido o apoio dele para conseguir ser prefeito, que eu logicamente reconheço, né, mas que eu tenho os meus méritos também. Né? Eu entrei na política, eu acredito que eu aprendi a fazer política, aprendi a governar, tanto que durante esses 4 anos a gente fez um bom governo, e não poderia se tirar todos esses méritos do Serginho e do Tiãozinho. Né? Tivemos uma Câmara trabalhando contra, né, influenciada por esse ex-prefeito, e agora a gente mostrou que nós elegemos 6 vereadores, né, num grupo que realmente quer
trabalhar pela cidade de Poço, não pelo lado político, o lado do Serginho, ou seja, qualquer outro lado. Então, foi realmente uma campanha desgastante, de certa forma, mas que nós enfrentamos com muita fé em Deus até o fim. E digo até que eu senti a mão de Deus realmente nessa campanha, porque, por exemplo, na quinta-feira nós soltamos o nosso informativo de todas as prestações de serviço que nós fizemos, todos os projetos que nós conseguimos fazer durante os 4 anos. Coisa que eu não tinha conseguido fazer durante os 4 anos da minha gestão, né? Nós fomos prorrogando, isso não aconteceu, e na quinta-feira nós soltamos isso, nós na rua, falando com a população, nós já sentimos a diferença de quem tinha lido o nosso informativo, e no sábado nos surpreendeu com o volume de veículos na carreata, e aquele momento realmente a gente viu que nós tínhamos grande chance de ganhar a eleição. Só para complementar esse assunto, você tocou num assunto que para muitos é delicado, mas aconteceu que antes da campanha eleitoral, o Serginho se separou da mulher, né? A Aninha, querida Aninha, lá de Ipauçu. E isso é uma coisa normal, que acontece em toda a família, né? Uma coisa normalíssima hoje em dia. Só que tanto ele quanto a Aninha passaram a enfrentar uma saraivada de fake news, de mentiras, sabe? De ofensas, né? E a Aninha, não só o Serginho foi reeleito, como a Aninha foi a vereadora mais votada da história de Ipauçu. E os dois comemoraram juntos, né? Que resposta você dá a essas pessoas que tanta maldade fizeram com vocês? Olha, a resposta que eu acho que dá é que o bem sempre vence o mal, né, Sérgio? Inclusive até meu filho falou isso no momento lá nosso de comemoração, e foi realmente assim, uma criança de 9 anos falar isso é porque ele vivenciou toda essa questão, né? E isso marca a vida de uma criança. Então, para a gente foi um momento muito emocionante, e que eu e a Aninha, nós temos, além de ter sido casados já, nós somos primos, né, de 3º ou 4º grau, não sei, e a gente tem essa ligação familiar já, e mantivemos essa ligação não somente pela questão familiar, mas também pelos nossos propósitos, né? A Aninha viu porque nós entramos na política, presenciou tudo esse trâmite da política, o rompimento da parte do ex-prefeito, tocar esses 4 anos aí com essa dificuldade, e ela me ajudou muito, tanto como primeira-dama, presidente do Fundo Social, depois como secretária da assistência social. Acho que pôde pegar uma bagagem muito interessante, e foi um reconhecimento também de ser a vereadora mais votada da história de Ipauçu, né? E um dos índices, se eu não me engano, até é o maior índice do estado. Eu acho que é o maior índice do estado, proporcionalmente, né? Quase 13%. Quase 13% a votação da Aninha. Então, realmente é um mérito que ela teve pelo trabalho que ela fez em conjunto com a gente. Serginho, você falou sobre a questão de descolar como vice, né, esse rompimento. Mas isso a gente vê que é uma coisa normal. Em São Pedro do Turvo, por exemplo, o Marquinho Pinheiro rompeu com o ex-prefeito Carlos Damasceno, e o ex-prefeito lançou a candidatura de sua mulher esse ano, e Marquinho concorreu e se reelegeu, enfim. Mas aqui tem exemplo em Santa Cruz, né? É verdade. Mira com a Maura, mira com o Clóvis. O Mira com o Sinim, o Mira com o Clóvis. Exemplos são aí, N exemplos, né? No país nós temos a Dilma e o Temer, né? O Quercia com o Fleury, né? A história não para por aí, né? Serginho, eu queria continuar conversando com você sobre esse rompimento. Aliás, mudando um pouco de assunto, eu conversei com o pessoal da sua campanha e eles me disseram que os últimos 10 dias foram os mais decisivos para o resultado final lá em Ipauçu. Você acha isso mesmo? E o que aconteceram ali nos últimos 10 dias? Você falou que fez um panfleto com as obras da gestão. O que mais foi feito nesse período? Olha, realmente eu acho que foi um momento decisivo esses 10 últimos dias, né? A gente vinha acompanhando esse trabalho, a gente sabia que tinha muitas pessoas indecisas ainda, e a gente queria trabalhar em cima desses indecisos, né? E o que aconteceu? A partir do momento que nós começamos a falar sobre os projetos futuros e começou a haver um crescimento, um interesse da população pela chapa do Serginho e do Tiãozinho, houve também um certo desespero, se eu posso chamar assim, da oposição, e começou ataques pessoais, começou uma forma até meio
ríspida do outro candidato se tratar em relação à nossa campanha, e isso demonstrou realmente à população a ganância que se tinha pelo poder, né? E de certa forma a gente continuou trabalhando e mostrando também a verdade, mostrando a verdade não apenas falando, com documentos que eu tinha, né, para provar que eu não fui o prefeito que aumentei imposto, que nem ele queria me taxar, para provar que o problema da água não começou na minha gestão, começou na gestão dele, né? Então foram várias coisas que foram ditas pela oposição e que nós mostramos à população com documentos que aquilo não era verdade. Isso acho que foi desgastando o adversário e a gente também ao mesmo tempo mostrando as nossas propostas, mostrando o trabalho que foi feito, para que a população reconhecesse que o que a gente está prometendo não é uma coisa que nós não temos condições de cumprir. Nós prometemos várias coisas na outra campanha, cumprimos com todas elas, e aquilo que a gente estava prometendo, a gente mostrou que dava para cumprir, e isso acho que foi o ponto importante nessa campanha para essa decisão. Joãozinho, você está falando demais. Vamos perguntar para você o seguinte, né? Você também sofreu com ofensas, com fake news durante a campanha eleitoral ou um pouco antes? Não, porque, Sérgio, para mim já como vice-prefeito, o alvo do pessoal era o Serginho. E então com distanciamento, mesmo sendo a chapa composta por nós dois, então o pessoal tinha assim um ênfase em atacar o Serginho, né? E a gente de tudo quanto é jeito procurava defender o Serginho, mostrando para a população que o Serginho é uma pessoa do bem, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que quer o bem para a nossa cidade de Ipaussu. Você vai assumir a prefeitura agora durante 15 dias, né? Pelas férias merecidas, aliás, do Serginho, né? Você não vai demitir um secretário, não? Como é que é? Não, nós vamos fazer aquela campanha lá, né? Não tem demissão de funcionário, não. Nós dois, a gente preserva muito o quadro de funcionário, que é um quadro perfeito, pessoas comprometidas com o trabalho, independente de ter apoiado o lado A ou o lado B, Serginho sabe discernir isso, né? E com certeza nós estaremos dando continuidade naquilo que o Serginho determinou, né? Apesar que é por 15 dias e o primeiro a voz volta, tá? A gente estava falando agora há pouco do rompimento histórico de prefeito e vice, não aconteceu em Ipaussu. Essa dupla está aqui, né? Estão mais unidas do que nunca, né? Continuando, uma última pergunta a você, o Tião. Toda eleição tem aquele acirramento, né? Às vezes o ódio até, as reações ficam exacerbadas, né? Você acha que agora, passadas as eleições, vocês reeleitos, é o momento de pacificar? Temos uma nova Câmara aí, ainda está o espírito eleitoral aí, né? Efervescente. Você se dispõe a esse papel de... Você acha que o momento é de paz? É de chamar, conclamar as pessoas para uma união por Ipaussu? Sim, é o que o Serginho disse no discurso dele, né, após a nossa vitória lá na praça, que a eleição acabou no dia 15, vou pôr para você às 18 horas e 30 minutos aproximado, quando acabou a apuração. Nós estamos hoje para administrar numa cidade para A e para B, não tendo vencedores e nem vencidos. Nós queremos uma Ipaussu pacificada, uma Ipaussu com geração de emprego, com mais saúde, com mais educação e uma nova Ipaussu, porque nós não queremos uma Ipaussu para nós queremos uma Ipaussu para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, e é isso que nós queremos. Há sim a possibilidade de pacificação, né, porque o povo de Ipaussu é um povo bom e um povo ordeiro. Até porque, embora um prefeito eleito pela maioria do povo, ele, querendo ou não, representa a todos, né? Tem que governar para todos. Serginho, nós passamos por um ano de pandemia, né? Muitos empregos foram perdidos, muitas vidas também, infelizmente. Passado todo esse ano, após essa crise toda, o ano que vem todo mundo espera que isso acabe. Como vai ser a Ipaussu do ano que vem? Projetos para emprego, projetos para geração de renda, como está tudo isso? Olha, a gente está preparado para essa evolução, para esse progresso, né? Eu acho que
essa pandemia, infelizmente, deve perdurar até meados de 2021, né, no ano que vem. E até lá eu acho que a gente precisa realmente dar o apoio necessário às empresas, ao comércio e principalmente às pessoas mais carentes, né? Tudo indica que, infelizmente, esse auxílio emergencial deva se encerrar agora no final do ano. Então há uma preocupação sim da economia dar uma estagnada durante esse início de 2021 e a prefeitura precisa estar firme para poder dar esse suporte à nossa população, né? Tanto na parte social, na parte da saúde. Nós não sabemos até a questão da volta às aulas, como vai acontecer, isso a gente está discutindo nesse momento. E a questão do emprego, né? Que a pandemia afeta diretamente o emprego. Nós temos um novo distrito sendo desenvolvido em Paulsul, são 15 empresas lá que têm o compromisso de gerar em torno de 800 vagas de emprego, mas também nós sabemos que o momento não é o adequado para as empresas investirem. Então, tem empresário que está segurando um pouco, está indo com mais calma, mas a cidade vai começar já com, eu acredito até com superávit financeiro no caixa para iniciar 2021, coisa que não aconteceu em 2017, né, quando a gente assumiu. Então eu acredito que vai ser um governo durante os próximos 4 anos que dará muito certo. Passando essa pandemia, geração de emprego, a gente tem um projeto de incubadoras de empresa, de startups, um ambiente corporativo para pequenas novas empresas se iniciarem. Tem empresas querendo se instalar no município, a gente está em conversa com algumas empresas. Estou buscando, inclusive em Brasília, pegar a parte do IBC, que nós vamos partilhar em vários pequenos barracões para poder fazer essas incubadoras. E dar apoio ao comércio, como agora no Natal das Luzes, por exemplo, que nós já iniciamos os preparativos. Vai ter. Né? Vai ter Natal das Luzes, já justamente para fomentar o nosso comércio, logicamente que um pouco mais restrito, né? Sem grandes eventos, sem apresentações, porque não podemos ter as aglomerações, mas com todos os enfeites para que as pessoas passeiem em Paulsul, vá consumir nos restaurantes, no comércio em geral, e eu acredito que isso vai dar uma alavancada assim na economia local. Então é um governo que está realmente preparado, e eu me preocuparia, né, se houvesse uma mudança de governo devido ao tempo, ao curto prazo de tempo para fazer uma transição de governo. Eu acho que seria meio complicado essa situação. Como nós daremos continuidade, fica muito mais tranquilo também para iniciar o governo no ano que vem. Por falar nessas empresas, Serginho, o município está dando alguma contrapartida para elas, como isenção de imposto, um fornecimento de área, por exemplo, ou elas estão vendo o polo industrial que pode se tornar lá e estão, por livre e espontânea vontade, querendo se instalar? Como tudo isso? Hoje em dia é muito complicado você fazer dar isenção de algum tipo de imposto para essas empresas. Hoje as leis não permitem, as leis federais, né? A gente está em estudo de algumas questões de incentivos fiscais, de você poder dar crédito tributário, né? É uma forma que você pode conseguir dar alguma vantagem em relação a isso, mas o que a prefeitura, o poder municipal pode fazer é capacitar a mão de obra, o próprio terreno no distrito industrial, né? Trazer essas capacitações que a gente já trouxe para algumas empresas para poder capacitar a mão de obra até que essa mão de obra consiga produzir aquilo que a empresa necessita. Então esse tipo de apoio a gente tem dado. Nós temos no site da prefeitura hoje um local onde as pessoas podem cadastrar os currículos. Então chegou uma empresa nova em Paulsul, quer currículos, a gente já tem esse banco de dados para poder passar para a empresa, sistema de internet na cidade para que as pessoas tenham acesso. Isso acredito que facilita essa comunicação, monitoramento de segurança nas entradas das cidades, isso também dá uma condição, né? Então são algumas vantagens que a gente tem que mostrar a essas empresas para elas poderem ter interesse em ir para o Paulsul. Você falou em geração de emprego e se mostrou preocupado com o provável fim, né, do auxílio emergencial, né? O poder público, ele de Paulsul, eu acredito até que já teve isso na história de Paulsul. Pode, por exemplo, contratar frentes de trabalho? É uma alternativa a isso? Sim, é uma alternativa. Inclusive a gente contrata todo ano frente de trabalhos, até mesmo pelo Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inclusive nós temos
se eu não me engano são 20 ou 25 pessoas trabalhando nesse momento no Natal das Luzes, né, como uma frente de trabalho, mas nós queremos ampliar isso sim, e é uma forma de poder capacitar as pessoas e ao mesmo tempo ter alguma renda. Por exemplo, nós fazemos as distribuições gratuitas no final do ano do Natal Solidário, frango, chocotone, né, e bola. Os chocotones estão sendo confeccionados por uma frente de trabalho, a gente está com esse projeto, onde a gente capacita essas mulheres e elas também aprendem a produzir esse produto e até mesmo depois elas podem produzir isso e vender. Então isso é uma forma da gente também dar esse apoio social à nossa população, mas capacitar também essas mulheres para gerar renda. E nós iremos fazer isso na Páscoa, nós iremos fazer isso no período de festa junina, por exemplo, com doces, né, com o próprio artesanato, que a gente capacitou várias pessoas, vários artesãos no município de Pau Sul que participam do Natal das Luzes para vender seus produtos, e o ano passado tiveram um lucro significativo com isso. Então acho que são através desses apoios, como o Sebrae, por exemplo, que a gente levou para Pau Sul hoje tem um posto do Sebrae. Então são esses apoios que a gente dá à população e isso vai gerando renda para todos eles. Serginho, nós passamos no ano passado por uma questão muito delicada em Pau Sul, que foram as capivaras, né? Queria saber como está esse problema hoje. Elas foram removidas ao redor do lago, elas estão isoladas lá ainda. Como está a situação hoje em dia? Olha, nós estamos fazendo um trabalho na região do lago, né, de pulverização, porque nós temos que deixar bem claro que o problema não é as capivaras, o problema são os carrapatos, mas as capivaras são um animal amplificador dessa doença. Então a gente tem que focar também nelas. Na região do lago, nós temos uma equipe contratada para fazer pulverização, poda, capinagem, periodicamente, para que o mato não cresça e não tenha carrapatos. E isso tem reduzido o número de carrapatos. Mas nós estávamos tentando, através de uma ação até judicial, retirar todos esses animais lá, porque a gente não acha viável esses animais ficarem dentro da área urbana. O Estado tem as leis dele, a gente andou se confrontando aí, mas chegamos numa solução que é levar esses animais para uma área cercada, onde o município vai cercar essa área e vai levar todos esses animais para lá, que já está anexa ao lago ali, que é uma área de uma fundação da FAME, né? Nós já fizemos um termo de cooperação com a FAME. Nós vamos levar essas capivaras para lá e vamos tratar desses animais, fazer a eutanásia de parte desse grupo, porque eles não são soropositivos, quer dizer, capivaras que ainda não tiveram a bactéria nós temos que eliminar, e aquelas que já tiveram a doença, segundo os estudos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, elas são imunes. Então nós vamos castrar esses animais, e esses animais daqui 5, 6 anos, com a vida natural deles, vão morrer e não terá mais capivaras dentro da área urbana de Pau Sul. Eu ainda discuto essa tese, porque até pela lei que nós temos hoje, esses animais silvestres são de responsabilidades da União, só que o Estado de São Paulo é um dos poucos estados no país que fez uma cooperação com a União e que pegou essa responsabilidade. Então, na verdade, para nós, essa responsabilidade é do Estado, mas essa é uma luta que nós iremos continuar à parte, mas nós precisamos solucionar o problema das capivaras. Hoje, como é que está isso? Nós já estamos iniciando a construção desse cercamento dessa área para levar as capivaras que já convivem até nesse local, é um local ao lado ali do lago municipal, então a gente pode fazer isso naturalmente, que elas já frequentam essa... Tem água lá? Tem água no ribeirãozinho, né, que elas vão poder utilizar, vão ter pasto suficiente para elas poderem sobreviver, mas a prefeitura também vai fazer todo esse controle de carrapatos nessa área, e a castração, sorologia, e acompanhar esses animais e também garantir que esses animais vão ficar isolados nessa área. Serginho, eu acho que em algum momento na campanha eleitoral, né, você deve ter pensado assim, puxa, acho que eu vou perder. Né? O embate é complicado, a pessoa fica ali nervosa, tudo, né? Nessa preocupação, havia algum projeto para o próximo ano, né, a próxima gestão, digamos assim, que você estava preocupado, falava, puxa, se eu perder eu não vou poder implantar esse projeto. Tem algum nesse sentido que você estaria lamentando e agora está satisfeito por poder implementar? O problema da água, sem dúvida, é um problema sério no município. Chegou a haver racionamento lá, não houve?
Ainda há um racionamento, porque o que acontece? Todos os poços que foram perfurados na cidade de Paulsul e tem em torno de 200, 300 metros de profundidade. Essa água nós sabemos que ela está cada vez mais escassa devido à falta de chuvas, né? É um lençol freático muito próximo ao nível do solo. E uma solução que a gente foi buscar realmente primeiro, fazer um projeto para tudo isso. Então nós contratamos uma empresa de engenharia especializada em abastecimento de água na parte sanitária. Fizeram um projeto macro da cidade, que nós não tínhamos nada disso na prefeitura, não sabia onde passavam as tubulações, nada. Nós fizemos todo esse estudo, levantamos isso e chegamos na conclusão do melhor projeto viável para o município de Paulsul, custo-benefício, que é perfurar um único poço a mais de 1.200 metros de profundidade, que vai buscar água no aquífero Guarani. Esse projeto foi já aprovado no DAEE de Marília, esse projeto foi aprovado no banco, na Caixa Econômica Federal, através de um projeto chamado Finisa, que é um financiamento para esse tipo de projetos, né, num valor maior, e infelizmente foi barrado na Câmara em 2019 e em 2020, por 2 tentativas, pela questão política que aconteceu. Haverá a terceira tentativa agora. Com certeza, a gente está buscando também recursos através de emendas. Para a parte de esgoto, por exemplo, a gente já conseguiu 500 mil reais através do deputado federal Marcos Pereira. Temos aí algumas conversas com alguns outros deputados federais, mas hoje nós temos todos os projetos que podemos buscar esse recurso através da FUNASA, por exemplo, né? Antes não tinha nada disso. Então era um problema que quando nós assumimos em 2017, nós já sabíamos que existia, e até o ex-prefeito já sabia que existia, porque tinha esse problema na época dele. Mas nós começamos desde lá a trabalhar nesse projeto, e quando nós estávamos com tudo na mão, infelizmente a Câmara barrou. Mas é um projeto que eu anseio muito já dar andamento no próximo ano, com essa renovação da Câmara, com essa explicação desse projeto, que não tem projeto melhor, e isso eu bato nessa tecla, porque realmente não fui eu que fiz, foi um especialista que mostrou que o melhor projeto seria esse, realmente perfurar um poço único para atender toda a cidade. Assim como o Lins tem esse mesmo projeto já implantado, assim como Marília também tem esse poço, que é um poço mais profundo. E ia suprir toda a cidade sem problema? Suprir toda a cidade. E detalhe, Sérgio, esse sistema que nós temos hoje ainda, nós podemos fazer o reparo de muitas coisas que estão nesse sistema e mantê-los ainda como um sistema reserva, nesse caso a gente tiver um problema nesse poço mais profundo. Mas é um projeto maravilhoso que eu quero já implantar no próximo ano. Serginho, falando em Câmara Municipal, você elegeu 9 vereadores, né? E uma delas com a maior índice de votação do Estado. Foram 6. Foram 6 vereadores. 6 vereadores dos 9. 3 pela oposição, perfeito. E apesar disso, a sua diferença de votação para o segundo colocado, que foi o Luizão, foi de 201 votos. Existe uma disparidade aí, né, entre a votação para a Câmara e a votação para a Prefeitura. A que se deve isso? Olha, isso eu acho que é até uma forma meio natural, né? Na última eleição de 2016 nós tivemos 5.600 e poucos votos, e a chapa de vereadores que estavam com a gente teve 6.600, teve 1.000 votos a mais. Nessa vez nós fizemos 3.964 votos e a nossa chapa fez 4.200, 250 votos de diferença aproximadamente. Tinha qualidade. Tinha qualidade, muitos votos vieram para nós, né? E eu acredito sim que, devido a esse grupo também que nós montamos, nós conseguimos nos reeleger, né? Foi um grupo que apoiou muito forte o candidato a prefeito e a vice-prefeito. E foi um grupo, uma chapa montada por nós, por 3 partidos. Nós sabíamos que com essa nova questão de não poder coligar, nós tínhamos que fazer uma coisa bem pé no chão para poder eleger a maioria. A estratégia era realmente eleger 6, né? E no mínimo talvez eleger 5. Né? E a Aninha surpreendeu a todos, a gente sabia que ela ia ser muito bem votada, mas ela surpreendeu até pela expressiva votação, e nós acabamos elegendo realmente os 6 vereadores conforme a gente tinha planejado. Eu acho que isso dá uma tranquilidade para trabalhar, não pela questão que porque elegeram na nossa chapa isso vai ter maior facilidade em tramitar os projetos, não, mas pelo menos o diálogo vai ser muito mais fácil do que a gente tinha com a Câmara atual. Não sei se o André vai ter outro questionamento, mas eu queria perguntar o seguinte. Nós tivemos na história de Paulsul já um deputado federal, inclusive. Silvestre Ferraz Iglesias foi deputado federal
por Ipaussu por vários mandatos, né? Santa Cruz teve 3 ao longo da história, ou 2 a mais, seriam 5, porque teve 2 aí que ocuparam mandatos por um breve período como suplentes na Assembleia. Mas o fato é o seguinte, né? O fato de Ipaussu mostra que é possível eleger um deputado em cidade pequena. Você vai ter um outro mandato agora, e daqui 4 anos você não pode ser candidato à reeleição, né? Talvez está aí o candidato à sua reeleição, ou sei lá quem que você escuta, tem muito chão pela frente, né? Mas você tem esse projeto pessoal, tem gente que já deve estar falando, Serginho, vai ser deputado, né? O que você acha dessa história? Eu acho que é meio difícil realmente, por ser uma cidade, né, que tem um número de eleitores, né, pequeno, né, mas não acho impossível. Lógico que a gente almeja, eu acho que quando a gente entra na política, a gente vai conhecendo a política do nosso país e a gente quer mudar. Quem gosta da política sabe que dá para mudar, e essa nova política, não estou dizendo pela questão da idade, estou dizendo pela forma da gestão, em trabalhar em projetos que realmente mudam a nossa sociedade. Eu acho que isso me agrada, sim. Eu penso, logicamente, em ser sim, um deputado um dia, mas eu acho que é muito cedo para falar assim, não, eu vou ser um deputado. Lógico que tem muito trabalho pela frente, eu quero focar nesses 4 anos que eu acho que a gente tem oportunidade. Aí se não vier pandemia de novo, nem nada, nem problema com a capivara que aparece, eu acho que a gente tem oportunidade de fazer um dos melhores governos da história da cidade de Ipaussu, e eu estou focado nisso, realmente, para trazer esse progresso para a nossa cidade. E aí, quem sabe, poder buscar algo maior, né? Logicamente com o reconhecimento da região, assim como tem a UMES. Eu fui presidente da UMES por 2 anos, fiz a mudança da UMES para consórcio público, porque eu sei que o consórcio, se trabalhar numa forma regional, traz muitos benefícios para a nossa região, muitos mesmo. Dá para trazer, dá para se trabalhar numa forma assim. Mas primeiramente eu quero focar na nossa cidade, e se Deus permitir que a gente tenha sucesso na nossa administração e apresentar alguma coisa positiva para a região reconhecer, quem sabe a gente poder almejar uma candidatura a deputado. Serginho, tem mais uma questão. A Santa Casa de Ipaussu, ela está indo sob intervenção? Já terminou a intervenção municipal nela? Como está a situação da Santa Casa hoje? A Santa Casa está sob intervenção ainda. Eu devo entregar essa intervenção, acredito, ainda esse ano. Dentro dos próximos dias a gente vai ter uma reunião para tratar sobre isso. Mas é uma Santa Casa que foi totalmente reformulada, fez uma ótima intervenção. A intervenção foi muito positiva para a Santa Casa. Pegamos uma Santa Casa que tinha em torno de 1.200.000 de dívida. Hoje ela tem menos de 300 mil reais de dívida. E quem já participou de uma provedoria da Santa Casa ou da administração da Santa Casa sabe o quanto isso é difícil. Além de reduzir essas dívidas, conseguimos reformar a Santa Casa, criar mais serviços, trocamos todas as camas, equipamentos, raio-x, ultrassom. Queremos trabalhar mais parcerias Santa Casas e Prefeitura Municipal de Ipaussu, e até na região, né? Lógico que isso vai depender muito também da situação que a Santa Casa vai ficar, né, após a devolução dessa intervenção. Mas foi uma intervenção muito, muito saudável para a Santa Casa de Ipaussu, e basta a gente adentrar a Santa Casa, já vai perceber a diferença. Já tem um prazo no horizonte assim para o fim da intervenção ou não? Olha, pode ser que seja até esse ano, né? Eu tô esse realmente... ano que vem? Não, esse ano agora ainda. Devolver ainda esse ano, ou pode se estender um pouco mais também. Tem algumas questões na estrutura da Santa Casa, na questão administrativa da Santa Casa, que a gente precisa moldar um pouco melhor para ela prestar serviço. A intervenção foi com esse intuito, né, de fazer da Santa Casa uma empresa realmente, para ela não ficar 100% dependente da prefeitura. Ela é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição privada, e ela tem que se manter, e tem estrutura para se manter, com grande parte com recursos próprios, né? Mas para isso ela precisa se preparar, e essa foi a motivação da intervenção. Eu acredito que a gente vai alcançar isso dentro dos próximos meses. Serginho, para finalizar, o senhor mudou de partido no ano passado, né? Foi uma tentativa de se aproximar um pouco mais do governo estadual. Por que houve essa mudança de partido?
Olha, foi na verdade mais primeiramente pelo apoio que eu tive do deputado estadual Mauro Bragato, um deputado que em 2018 eu não dei o apoio para ele na nossa cidade, né? Isso foi fato, ele não teve uma votação expressiva no município, nem me recordo qual foi a votação dele, mas é um deputado que logo que ganhou foi no gabinete, abriu as portas, pegou tudo aquilo que a gente tinha de demanda, levou ao governador do estado. Eu apoiei, né, na época o ex-governador Márcio França, o governador atual João Dória nos recebeu prontamente ainda quando era presidente da UMES e mostrou que também segue uma gestão, né, dentro do governo do estado. Isso me agradou. A gente foi para o PSDB em Paulsul estava nesse período aí de transitório, alguém poderia assumir também o PSDB na nossa cidade, porque faziam 12 anos que nem vereador era eleito no PSDB, e eu aceitei o convite, mas principalmente devido ao apoio que eu tive do Mauro Bragato, numa forma de gratidão por ele ter feito isso. E eu acredito sim que dentro dos próximos anos aí o governo do estado já tem dado um apoio significativo ao município de Paulsul. Por exemplo, a gente conseguiu já vários recursos para a troca da iluminação, é a segunda cidade do estado que tem toda a iluminação de LED, né? Isso a gente conseguiu através de emendas parlamentares. É um governo que tem pago as emendas em dia, então não tem mais aquela enrolação para se pagar a emenda parlamentar, né? Às vezes o deputado manda a emenda, fica demorando, não, hoje em dia se cumpre. Então isso a gente tem que valorizar também e pelo apoio que eles estão dando aos municípios. Perfeito. Agora 15 dias de férias, algum plano para as férias? Olha, na verdade são férias assim que eu vou tirar para viajar um pouco com a família, mas também para eu me desligar um pouco da prefeitura e pensar num governo futuramente, né? Parar um pouco para pensar, refletir. Enquanto isso a gente tem um grande parceiro lá que é o Tiãozinho, que é um cara que vai ter dor de cabeça agora. Maravilhoso, vai ter. Cair um pouquinho do cabelo, né? Um pouquinho. Não, mas o Tião é muito tranquilo para isso e eu confio totalmente no Tião e eu acho merecido, né, o cargo para ele. Eu sempre falei que o Tião não é só vice-prefeito, ele sempre foi prefeito comigo, sempre foi secretário da Agricultura, sempre deixei muito aberto para o Tião trabalhar também, porque eu tenho esse reconhecimento que também muitos votos que vieram para mim também relacionado ao Tiãozinho. Você repara, quando você está atendendo gente no gabinete, o Tião está ali fora atendendo gente também. Isso. Acho que tem essa parceria. Hoje o prefeito tem a vida muito atarefada. Hoje o prefeito de cidade pequena tem que buscar recurso fora, senão não toca a prefeitura só com o recurso que tem. E eu fiz muito esse trabalho de buscar recurso, de ir para São Paulo, discutir projetos, mostrar projetos. E o Tião, enquanto isso, ia trabalhando ali no município. Então é um parceiro realmente, é um braço direito, braço esquerdo. O Tião é um cara fantástico e que merece estar no cargo que está. Tá ótimo. Tá chegando ao fim mais um episódio dessa série de entrevistas que o Debate está fazendo. A gente agradece aos dois, ao Tiãozinho e ao Serginho. Muito obrigado e boa sorte aí no próximo ano. Sucesso para os dois nos próximos 4 anos. Exatamente. Obrigado Sérgio, obrigado André. Para nós é um motivo de orgulho, né, continuar como prefeito de Paulsul. Eu quero dizer aqui a todo o povo de Paulsul que podem acreditar que serão uns 4 anos muito prósperos, né, de muito progresso, de muito trabalho, de muita determinação que nós teremos, porque nós preparamos o município para isso. Eu acho que agora é hora da gente colher os frutos e fazer mais serviço ainda para a nossa população. E agradecer mais uma vez a todos que nos apoiaram, aos vereadores que foram eleitos junto com a gente, que participaram da nossa chapa, aqueles que não participaram também, mas estão, a partir de hoje, a gente unidos em prol da cidade de Paulsul. Eu sempre deixo muito bem claro isso. Falei com os vereadores atuais, falei com os vereadores eleitos até da oposição, e eu acredito que Paulsul realmente está se unindo aí para um próximo governo de muita prosperidade. Avante Paulsul. Avante.